A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar um vídeo aqui de um CCBano, um fanático que tem canal no YouTube, e ele fala sobre Deus passa a peneira na sua obra sim. E é uma bobagem isso, a gente já falou disso aqui, ele já sabe, ele ouviu, mas ele insistiu e faz esse vídeo aí, né? Inclusive ele coloca na capa do vídeo dele, tem lá, ele coloca a minha fotinho, a do Ricardo Ada, a do Daniel Ferro, e manda o seu recado no vídeo. Um vídeo de aproximadamente aí, eu não me lembro ali, não sei, eu acho que é de 6 minutos, e nós vamos ouvir esse vídeo e vamos fazer os nossos comentários, certo? É mais um CCBano, que a gente tenta explicar, ensinar para eles, as coisas, mas é difícil de aprender, ok? Bom, eu vou rodar o vídeo aqui, tá? Porque isso aqui merece uma refutação. Por que que merece uma refutação? Porque são jargões que a CCB usa, que muita gente acredita. Muita gente acredita, e eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, que isso não passa de um puro engodo e enganação que esse senhor está fazendo aqui, tá? Ele está replicando aqui no YouTube exatamente o que ele aprende dentro da seita dele, tá? Ou seja, ele acredita em frases de efeito que a CCB ensina e que este senhor acredita que é bíblico, certo? Aí ele vai citar algumas passagens bíblicas totalmente fora do contexto e vai citar também uma coisa que não existe na Bíblia e ele diz que está lá na Bíblia, certo? Então vamos ouvir aqui, segue aí. Deixa eu colocar aqui, a gente vai ouvir, certo? Da nossa família CCB em Cristo. Meus queridos, é com muita tristeza que eu sempre começo fazendo esse tipo de vídeo, porque esse vídeo deixa a gente um pouco chateado, um pouco triste, até pelas pessoas que estão do outro lado, que se afastaram de nós, Mas é necessário estar fazendo esse tipo de vídeo para que a nossa irmandade não venha cair na lábia do nosso inimigo, E são muitas falácias, o pessoal fala muito e muitas coisas sem pé, sem cabeça, como diz o ditado popular, Meus queridos, andando pelo YouTube, vi um vídeo que o rapaz coloca uma capa, um burro na capa, chama todos nós da CCB de burro. Então eles procuram ofender mesmo, Assim você já vê que não é uma coisa direcionada por Deus, porque Deus não ia querer ofender ninguém. Então acredito que esses vídeos que eles fazem são mesmo propósito para destruir as famílias da congregação cristã e não para ajudar ninguém. Esse vídeo que eu quero fazer hoje em específico é falando sobre a peneira, Que muitos dizem aí que são jargão da congregação cristã, que a peneira não está na Bíblia, Que são coisas para estar amarrando o fiel, para o fiel ficar com medo. E esse tipo de coisa, um monte de tipo, costumo dizer assim, asneira, Que a gente fala assim do ditado popular, são coisas assim sem fundamento algum. Eu quero estar dando uma explicação aqui que vocês vão estar entendendo o porquê que na congregação os irmãos costumam dizer que Deus passou a peneira, E Deus está passando a peneira e está ficando só os que é escolhido mesmo, e assim por diante. Porque, irmãos, se você for pegar na Bíblia, se você pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver que Deus passava a peneira. É lógico que não está escrito isso na Bíblia, Deus passou a peneira. Não está. Isso é um ditado que a gente costuma dizer pelas atitudes que Deus tomou com o decorrer dos anos, A própria Bíblia mostra isso pra gente. Você quer ver a primeira vez que Deus passou a peneira, A primeira vez que Deus passou a peneira já foi no dilúvio. O dilúvio, Deus passou a peneira, O mundo estava indo de mal a pior e Deus resolveu mandar o dilúvio. Só ficou quem? Noé e a família dele. Isso foi uma passada de peneira, Deus passou a peneira, ficou só Noé e a família dele na peneira. É por isso que a congregação cristã, muitos levam esse ditado, fala de passar a peneira, porque no longo da Bíblia Deus passou a peneira. Quer ver outra vez? Que muitos irmãos vão lembrar de muitas outras vezes, mas outra vez que ficou muito famosa, que Deus passou a peneira também, foi Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra só ficou Ló, que era primo de Abraão, ainda por causa de Abraão, que Abraão fez um pedido a Deus. Então vocês vejam bem, então Deus foi lá, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, eram 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e o que Deus fez? Deus passou a peneira, ficou só Ló. Então, meus queridos,
esse jargão que muitos dizem aí que é da congregação, que não é bíblico, que não sei o que, é que muitas pessoas, eles não conseguem entender que a congregação cristã, muitas das vezes, elas falam no lado espiritual. Passou a peneira é o lado espiritual, entendeu? Então muitos hoje em dia no nosso meio, o que acontece? Quando nós falamos passou a peneira, igual aconteceu agora na pandemia, que Deus passou a peneira, muitos caíram, muitos não ficaram na peneira, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Tem muitas pessoas que entram na congregação cristã, servem a Deus por algum tempo, depois eles acabam desistindo, acabam fraquejando pelo caminho e caem. Então os irmãos dizem, Deus passou a peneira. E isso é verdade, irmãos. Só fica na peneira, né? É lógico que não é só a congregação que salva, igual muitos dizem aí, que nós somos exclusivistas. Nós temos que ser exclusivistas mesmo, igual já expliquei no outro vídeo. Se nós não cremos que a congregação cristã salva, não adianta nós ficar na congregação cristã. Vamos ir para aquela que salva. É verdade ou não é? Então o que acontece? Então Deus passa a peneira mesmo, né? Muitas das vezes tem aquelas pessoas que estão ali escandalizando muito a obra, né? Então Deus vem com a peneira, passa a peneira e essas pessoas acabam caindo da obra, né? Nós, se tudo não se move uma folha, se não for da vontade de Deus, então por que nós vamos dizer que não foi da vontade de Deus que aquela pessoa saiu da congregação? Então você que está me assistindo agora, que de repente você não conseguiu se firmar na congregação cristã, e você é um desviado, você desviou, acabou desviando da congregação cristã, não pode ficar com raiva da congregação cristã. Se você não ficou na congregação cristã, é por Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, né? Vocês costumam dizer muito da Bíblia, então vamos dizer na Bíblia. A Bíblia diz que não se move uma folha se não for da vontade de Deus. Não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Então se você não ficou na congregação, saiba você que foi pela vontade de Deus. E pare de criticar a congregação cristã. Vê onde você errou, vê o que você pode fazer para estar ajudando outras pessoas. Não querendo derrubar, né? E muitas das vezes, se você saiu da congregação cristã e hoje você é feliz numa outra denominação, ou até mesmo sem nenhuma denominação, saiba que de repente você tem essa força. A outra pessoa que você vai derrubar, ela pode não ter e ir pro mundo, usar droga, se prostituir, beber pinga, virar um alcoólatra e até mesmo andarilho, como a gente vê muitas pessoas que saem da congregação cristã e acabam se entrando no mundo do crime. Ok? Então esse é um recado que eu queria deixar para vocês aqui. Deus passa a peneira sim, a Bíblia diz para nós que Deus passa a peneira, basta vocês abrir a mente de vocês e entenderem por que os irmãos dizem que Deus passou a peneira. Deus abençoe você que é da congregação, Deus abençoe você que não é da congregação, Deus abençoe a todos nós e que um dia nós possamos encontrar todos esses que falam mal da congregação lá no céu, dando glória junto aos santos do Senhor. Deus abençoe você, tua família e até o próximo vídeo. Bom, um monte de incongruência, de bobagem que esse senhor está falando. Eu tenho pena disso porque é a prova de que esses homens não têm nenhuma instrução da palavra de Deus. Eles vivem por puro achismo lá dentro, né? Então, primeiramente vale, né, destacar a capa do vídeo dele, né? E depois ele fala que ele viu um vídeo na internet passando no YouTube. Ele viu que alguém colocou na capa do vídeo um burro e alguma coisa assim. Isso é lamentável, tá? Isso ele não viu no meu canal. Eu não faço esse tipo de chacota com a CCB, certo? É lamentável mesmo, porque é uma afronta, né? É uma afronta, um ataque, né? Uma forma de tentar humilhar o CCB. E isso aí, quanto a mim, eu estou tranquilo. Isso não faz parte do meu canal, certo? Aí depois ele comenta que essas pessoas que estão aí no YouTube criticando estão destruindo as famílias, né? Bom, querido, é até triste entrar por essa linha, porque o que eu vi em relatos do meu vídeo, que quem destrói muito as famílias são os ensinos e os dogmas da tua igreja, tá? Que criou as crenças da doutrina da morte, né? As pessoas de outras igrejas que não são como irmãos na fé, e muitas famílias tem gente de uma igreja e tem outros que é de outra igreja, né? Então quem acaba trazendo esse tipo de destruição são vocês e não eu aqui no meu canal, porque muito pelo contrário, tá? A gente derruba esse exclusivismo da CCB para que as pessoas tornem a ter paz entre elas, tá? Então isso aqui é uma falácia sua, ok? E aí quando ele entra nessa parte, que é o ponto principal do vídeo, da peneira, né, gente? A peneira que a CCB inventou isso, e ele está corroborando com essa ideia, né? Ele vai buscar lá algumas passagens bíblicas na onde? Velho Testamento.
porque no novo ele não tem nada. E eu vou explicar aqui para vocês. Bom, ele cita 2 eventos, que é o dilúvio e Sodoma e Gomorra, né? Mas ele não entende, por falta de estudo bíblico, que a CCB não aplica esse estudo bíblico lá, então eles inventam essas coisas sem fazer uma análise. Ali trata-se de Deus executando o seu juízo. Deus executando o seu juízo, ele vai lá e determina, vou julgar essa nação ou esse povo pecador, certo? E muitas das vezes Deus usou o povo de Israel para executar juízos contra as nações pecadoras. É só você ler lá, certo? E por que tem essa diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? Porque no Velho Testamento, Deus muitas das vezes executava o seu juízo de imediato. Ele olhava, julgava e executava, já assim de imediato. E no Novo? No Novo isso parou. Cristo entrou na frente de Deus, está segurando o juízo e a ira de Deus. Não tem mais juízo, meu querido. Esse negócio de que é Deus passando a peneira porque ele fez em Sodoma e Gomorra, isso é invenção tua. Hoje, no Novo Testamento, não existe mais esse juízo. Por quê? Porque o juízo será executado em um dia para todo o mundo, em um único dia, né? Ou seja, Deus não vai estar executando o juízo agora. Ele deixou as pessoas agora, né, escolherem os seus caminhos e lá no final ele vai executar o juízo, tá? Porque isso é bíblico e eu vou apontar para vocês, tá? Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 9, está falando assim a palavra de Deus: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Ou seja, o dia do juízo. O juiz que vem julgar. Então não é hoje, querido. Não existe peneira nos dias de hoje. Também tem outra passagem bíblica que fala em Apocalipse, né? No capítulo 22, no versículo 11. Lá está falando hoje. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais ainda, né? E quem é santo, santifique-se mais ainda. O que ele está querendo dizer com isso? Porque hoje você está livre. Faça o que você tem para fazer. Se você é ímpio, continue na sua impiedade. Se você é justo, se justifique e se santifique mais ainda. Por que ele está falando isso? Porque agora não é o momento de executar juízo. E segundo essa sua narrativa, meu querido, né, ela cria entre essas outras contradições bíblicas muito grande. Exemplo, a parábola do trigo e do joio, aonde os anjos disseram: o Senhor quer que a gente vá lá, ou seja, desça lá na terra e arranque do meio do trigo o joio? O que o Senhor fala? Não. Deixai-os crescer junto até o final. E no final de tudo, né, será feita a separação. Ou seja, Deus fala, é no final que os filhos do maligno serão separados dos filhos, né, de Deus. Os filhos do reino. Então, se esse seu argumento é de Deus, e aí, a tua igreja não tem joio? Porque Deus tirou todos. Ele passou a peneira. Vocês estão fora da palavra de Deus. Para você ver que o seu pensamento, ele cria um monte de incongruências na Bíblia. A prova de que o que você está dizendo não é palavra de Deus, não está alinhado com a palavra de Deus. Como fica? Como que você explica? O Deus resolveu passar por cima do que Jesus falou e vai arrancar o joio do meio do trigo? É isso? Vocês são tão santinhos assim que Deus não permite que na congregação cristã no Brasil só esteja lá os puros, os fiéis, os limpos de mão, aqueles escolhidos de Deus. Vocês inventam cada maluquice, né? E você sabe que você falou nesse vídeo, falaram lá que isso eles criaram, a CCB criou esse jargão da peneira para poder prender as pessoas. E você sabe que é para isso e você está lutando, né, para favorecer essa enganação que a CCB inventou. E aí, como que você explica se é Deus que está passando a peneira, né? Nessa crise sanitária que teve agora em 2020 para cá, esse monte de gente que faleceu na CCB, de ancião e do ministério, morreu tudo gente que não prestava? É isso? Era tudo joio? E esses anciãos do Brás que faleceram? Como é que você explica isso? Como que você explica isso?
Sabe? Vocês não têm a mínima noção do que vocês falam e afirmam. Ou seja, vocês preferem inventar uma mentira, vocês preferem defender uma mentira do que confessar a verdade. Ou seja, cuidado, porque você vai cair na condenação que Jesus Cristo falou. Lá está em João, Evangelho de João, no capítulo 3, eu não me lembro do verso, mas você procura aí que você vai achar, é quase lá no finalzinho do capítulo. Jesus Cristo está falando assim: e a condenação é esta, e eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, você ouviu, conheceu a verdade, mesmo assim preferiu ficar na mentira. Essa é a condenação. A condenação é que a verdade chegou até você, mas você ama tanto o ídolo que está dentro do seu coração, que é esse bezerro cinza da CCB, que você resolveu defender a mentira para proteger esse bezerro cinza, talvez você nem esteja percebendo que ao defender a mentira, você está pecando gravissimamente contra Deus. Essa é a condenação que Jesus Cristo diz: você será julgado e condenado, né, nesse seu posicionamento de defender a mentira e desprezar a verdade, tá? E aí ele falou mais algumas coisas aqui, né? Se não cremos que a CCB salva, então estamos perdendo tempo. Olha só a fala desse senhor no vídeo, para você ver que está tão debilitado, não sabe nada de palavra de Deus, que ele confessa nesse vídeo: se nós não crermos que a CCB salva, estamos perdendo tempo. Vocês nem percebem que vocês desprezam Jesus Cristo. Esse seu vídeo você não falou uma única vez de Jesus. E nessa frase, você deixa explícito que para você, o que salva é a sua seita, não é Jesus Cristo. A prova, essa aqui é a prova, né, do seu desvio, né, desse evangelho falso que você, além de adorar, você defende, tá? Aí depois você cita uma outra coisa chamada: não caia a folha de uma árvore sem que Deus caia. Isso está na Bíblia, para você ver como você é ignorante biblicamente, não sabe nada. Isso não existe na Bíblia, essa passagem que você está falando. Isso não existe na Bíblia: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Isso é uma frase que está no Alcorão, não é na Bíblia. É no Alcorão, mas vocês são tão ignorantes, rapaz. Me perdoe de falar, é tão tapado, porque ignorante é você não saber. Agora, você vir na internet fazer vídeo para milhares de pessoas afirmar uma coisa que não é verdadeiro, aí já é coisa de tapado, né? Ou seja, você está tentando fazer no papel de ridículo. Está escrito lá na Bíblia: não cai uma folha de uma árvore, e fala com toda a imponência, achando que está falando. Ou seja, é um ignorante tentando se passar por sábio. E por quê? Tudo isso por causa de uma crença que você resolveu defender acima da verdade, que é a palavra de Deus, tá? Aí você fala: se você não ficou, é porque não era a vontade de Deus. Exatamente, só que não é na perspectiva que você diz aí. As pessoas que não ficaram, porque realmente foi a vontade de Deus salvá-las, né, da mentira da CCB. Né? Como eu sempre digo aqui, se você saiu, querido, da CCB porque enxergou o evangelho, saiba, foi Deus quem te tirou daí de dentro. Né? Porque senão as pessoas estariam igual a você agora, falando esse monte de asneira, né? Confessando que a CCB é a santa que salva. Ou seja, a sua fé está depositada numa denominação, não em Deus, nem em Cristo. O que é lamentável. Aí depois você fala: pare de criticar, pare de criticar. Rapaz, se você está certo na sua crentice, que é Deus quem está passando a peneira, por que você está preocupado com quem sai da igreja? Não é Deus que está tirando? Não é Deus que está limpando a sua obra, né? Entre aspas, né? Que nem vocês falam. Então por que vocês estão tão preocupados? Por que você está preocupado com quem sai? Não são joio que estão saindo? Não é Deus que está limpando? Por que os anciões estão me processando? Por que a CCB me processa?
se é Deus que está limpando a obra, para você ver que o que vocês falam e o que vocês fazem não coaduna a prova de que vocês enganam e mentem. Se vocês crescem ao menos de fato na mentira que vocês pregam, você não teria feito esse vídeo, você estaria feliz, porque quem está saindo é joio, né? E você também, a sua igreja também não estaria processando as pessoas. A prova de que vocês mentem, vocês são falsos, tá? Faz esse discurso furrenga, sem base bíblica nenhuma, cita o Alcorão dizendo que tá na Bíblia, ou seja, só falácias em cima de falácia. Aí você fala, né? Para de gritar, porque senão você está derrubando as pessoas. Porque se ela sair daqui, ela vai para bebida, ela vai fumar, ela vai usar droga. Amigo, entre a questão de salvação, na questão de salvação, isso para Deus não vale nada a pessoa. Está numa igreja que não tem evangelho igual a sua, que é a CCB, e está no botequim, dá na mesma, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque para Deus a diferença só tem da seguinte forma: quem está no Filho e quem está sem o Filho. Acabou. Quem está com Cristo está justificado por Deus, livre da ira. Quem está sem Cristo continua no pecado, a ira de Deus permanece sobre a sua cabeça. É simples assim. Então, se você está em uma denominação que não tem Cristo, você ainda continua no pecado e a ira de Deus ainda permanece sobre a sua cabeça. E se você morrer dessa forma, é condenação. E se você está fora da CCB e você não está em Cristo também, é a mesma coisa, não muda nada. Então, essa conjectura que você criou não vale de nada. Não vale de nada. Está na CCB, você está no mundo. Dá na mesma. Está no mundo, você está no mundo também. Normal. Entendeu? A diferença para Deus está em quem está com Jesus no Evangelho e quem está sem o Evangelho. Pronto. Essa é a diferença espiritual. Tá? Agora, se tem algum benefício social, pode até ter para alguns. Outros também não tem. Tá? O camarada deixou de beber, deixou de usar droga, porque agora ele está na CCB. Joia. Bom, né? Isso também acontece no Umbanda, no Espiritismo, em outras religiões do mundo afora. Pessoas que negam a sua vida para viver dentro de uma religião. Tem pessoas que se enclausuram lá no mosteiro e fica lá. E daí? Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é unicamente pela fé. Mais nada. As obras santificam. As obras são obras para santificação. Tá? Então, esse negócio de, mas se sair daqui, você está destruindo a alma porque ela está indo para o mundo. É muito mais fácil ela lá fora, no mundo, acreditando que está fora, que não tem nada, dela ouvir o evangelho e crer, do que um religioso fanático igual a você, que está à beira de cair no precipício e acredita que está salvo. É lamentável, tá? Mas tinha que fazer esse vídeo para fazer esses apontamentos, porque é triste, rapaz, sabe? A gente tá aqui falando, explicando, ensinando, e o camarada persiste em viver na ignorância, tá? É só por Deus. Deus abençoe a todos. E esse canal aqui chama CCB em Cristo. CCB em Cristo. Só o nome do canal. Na hora de abrir a boca, Cristo nem aparece na boca desse rapaz. Nem aparece. É igual, ele acabou de fazer o vídeo aqui, falou, não falou de Jesus. Na hora que ele tinha que falar de Jesus, porque só Jesus salva, ele coloca, né? Se não crermos que a CCB salva, estamos perdendo tempo. Olha lá. É igualzinho a congregação que esse camarada faz. A congregação põe lá o nome de Jesus lá na parede, coloca na tribuna, abre o culto em nome de Jesus, só, mais nada. O restante, profetada, bibliomancia, teologia da prosperidade, do triunfalismo e assim por diante. Ou seja, uma igreja totalmente antropocêntrica, onde ela só fala o que o homem gosta de ouvir e assim por diante. Uma igreja carnal. Eles são carnais, falam só de coisas da carne e acreditam na enganação de que eles são espirituais. É igual o canal desse senhor, a mesma coisa. O nome Cristo lá no canal, mas na hora mesmo do conteúdo, quando você vai ver, não tem nada de Cristo.
é só mais um CCBano usando o nome de Cristo como fachada, né? Igual a CCB faz. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.